Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Prazer ter você aqui. Você que pela primeira vez está aqui, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal. Você que já tem andado com a gente, mais uma vez é sempre um prazer tê-lo aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Eu tenho tido o prazer de fazer essa leitura sobre o Evangelho de Marcos, que para mim tem sido uma grande experiência. E eu gostaria de falar sobre Marcos capítulo 15, que vai do versículo 16 até o versículo 32. É um momento em que os soldados levaram Jesus, soldados do templo, né? Interessante porque esses soldados não são soldados de Roma. Eles não são soldados romanos, eles são soldados que fazem parte do templo, que servem ao sumo sacerdote, que servem aos serviços do templo. Enfim, é uma mistura de igreja com polícia. E eles levaram Jesus para dentro da residência do governador, do palácio, ou também conhecido como pretório, e eles reuniram a tropa, o momento que está chegando, próximo da crucificação, né? Estamos caminhando para o final do Evangelho de Marcos. E aí eles reuniram a tropa e vestiram Jesus com um manto assim de púrpura. O manto de púrpura é um manto, é uma capa vermelha que dá a conotação de realeza, que dá uma conotação de monarquia. Depois eles fizeram uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. Eles pegaram em algum lugar, estavam provavelmente no quintal, né, da casa do sumo sacerdote. Então eles foram numa das plantações das árvores do quintal e pegaram esse ramo cheio de espinhos e fizeram uma coroa e colocaram essa coroa na cabeça dele de forma irônica. Percebe, né? Uma capa vermelha de púrpura e uma coroa de espinhos, meio que ironizando, e aí ao mesmo tempo eles vêm e saudam. Eles saudaram Jesus dizendo: "Viva o rei! Viva o rei, rei dos judeus!" Já há tempos, os judeus eles não tinham um rei. Aqui foi, sem dúvida nenhuma, uma demonstração irônica de que rei de quem? Que rei? Pois é. E aí eles batiam na cabeça de Jesus com um bastão, ao mesmo tempo cuspiam em Jesus. É uma cena assim que ela é digna de conversão, tá? E aí eles ajoelhavam-se diante de Jesus, fingindo que estavam adorando ele como rei. Depois, em seguida, eles tiraram o manto, esse manto vermelho, e vestiram-o com as suas próprias roupas e levaram então para fora para que o pudessem crucificar. No caminho, os soldados que estavam andando com Jesus enquanto ele carregava a cruz nos ombros, eles encontraram um homem chamado Simão, diz o Evangelho de Marcos, que ele era da cidade de Cirene. A cidade de Cirene ficava no continente africano, ao lado oeste do delta do Egito, que é a Líbia atual, né? E ele vinha do campo para a cidade. Ele estava indo no campo, de repente ele estava indo para a cidade. No caminho, soldados encontraram esse homem e chamaram esse homem e obrigaram ele a carregar a cruz. Jesus ele estava fraco, não é para menos. Você calcula que Jesus, anterior a isso, ele apanhou, e cuspiram nele, bateram na cabeça dele, fincaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, então ele sangrava muito. Não há dúvida que seu corpo estava enfraquecido de tanto apanhar, de tão machucado que estava. Os soldados perceberam, os soldados não quiseram ajudar ele não, tá?
Soldados perceberam que ele não ia aguentar levar a cruz até o lugar que deveria levar, então eles pegaram esse sujeito no caminho e falaram: olha, pega a cruz no lugar dele e carrega para que a gente possa chegar lá. Ele estava fraco e ele não ia aguentar carregar até o fim. E aí eles levaram Jesus a esse lugar que o Evangelho chama de Gólgota, né? Você já deve ter lido isso. A palavra Gólgota é uma palavra hebraica, aramaica, que nós chamamos de Golgolet. Golgolet. Golgolet quer dizer crânio, né? Crânio, Golgolet. E Gólgota, isso tem a ver porque lá esse era uma espécie de um monte que tinha o formato de uma caveira, exatamente de um crânio de uma caveira, né? E por vezes nós chamamos esse lugar de Calvário. Calvário é uma palavra latina. No latim é Calvário, no hebraico é Golgolet, e que nós, os estudiosos, e o texto traduzido traz para Gólgota. Gólgota, o lugar da caveira, o lugar que parece um crânio. E aí, então, deram vinho para Jesus. É interessante, porque Marcos, ele não detalha as questões, ele não detalha cada momento de que põe na cruz, bate os pregos, levanta. Não, ele não. Eles lhe deram vinho, misturaram com mirra nesse copo, nesse copo talvez até de madeira, né? Colocaram vinho, colocaram mirra para que ele pudesse beber, e Jesus não quis beber. O vinho misturado com a mirra dá um efeito de anestésico, sabe? E Jesus não quis. Isso me traz a compreensão da mirra quando Jesus recebeu quando nasceu. Ele recebe a mirra no seu nascimento e a mirra volta a encontrá-lo na sua morte. Bom, então eles o crucificaram. E aí eles dividiram as suas roupas, porque tiraram a roupa dele. E, obviamente, você está imaginando que Jesus ficou nu na cruz? Sim, Jesus ficou nu na cruz. A cruz, como forma de arte, de pintura, não é nada daquilo que verdadeiramente significa. A cruz é um lugar de vergonha, a cruz é um lugar de humilhação, é um lugar de medo, de frio. Lembra que nós lemos anteriormente, nos vídeos anteriores, né? Que quando Pedro entrou na casa do sumo sacerdote, e ele entrou para ver o que estava acontecendo, Jesus estava lá dentro e tal, e ele se chegou perto dos soldados numa fogueira para se aquecer, né? Então esse período é um período frio. Então Jesus nu na cruz, sangrando, machucado, cheio de hematomas, fraco e com frio. Pois é. Eles pegaram as roupas de Jesus e usaram dados, jogaram dados para sortearem quem ficava com o quê. Por quê? Porque roupa era algo muito valioso nos tempos bíblicos, né? Não é que nem hoje. Hoje também. Mas as roupas elas eram muito caras. Os pobres tinham poucas roupas, às vezes tinham uma roupa só. Mal tomavam banho e tinham uma roupa só. Jesus provavelmente ganhou essas roupas. Jesus não era um homem de dinheiro, ele não ficava para lá e para cá fazendo compra, comprando em grife roupas aqui, roupas ali. Tudo que ele tinha, ele ganhava, ele recebia. Ele não comprava. Quando ele teve que pagar imposto, lembra que ele teve que pescar, ele falou para a turma buscar a moeda na boca do peixe, né? Então, essas roupas ele provavelmente ganhou de presente, não deviam ser roupas feias. E os soldados cobiçaram e tiraram a roupa dele, deixaram ele nu, pegaram essas roupas, sortearam entre si e distribuíram. Era 9 da manhã, a Bíblia fala que é a terceira hora. A primeira hora sempre é às 6 da manhã, quando o sol está posto.
A terceira hora é 9 horas da manhã, né? E a sexta hora é o meio-dia. Jesus estava lá. Quando foi o momento em que eles crucificaram? No versículo 26, eles colocaram uma tabuinha em cima da cruz, escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí você tem escrito em 3 línguas, né? Você tem aí o aramaico, ou talvez o hebraico, o latim e o grego. E o que nas nossas pinturas, por vezes, a gente retrata como INRI, né? Esse INRI é uma abreviação do latim que significa Jesus Nazarenos Judaeorum. Judaeorum, né? Palavra latina, Judaeorum. Rex, Jesus Nazarenos, Rex, rei, Judaeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Com Jesus também eles crucificaram 2 homens, 2 ladrões, na direita e na esquerda, e assim se cumpriu o que as Escrituras dizem, né? Ele foi tratado como se fosse um criminoso. Isaías 53. Passavam por ali outros que caçoavam dele, balançando a cabeça, dizendo assim: ei, você aí que destrói o templo, você falou que destrói o templo e o reedifica em 3 dias? Ok, desça da cruz e salva-se a si mesmo. O Cristo, o Messias, o Rei de Israel, desça da cruz para que a gente creia. Não, ele sobe na cruz para a gente crer. E os ladrões fizeram a mesma coisa a princípio. Todo o processo de crucificação foi humilhação. Todo o processo foi zombaria. Houve aqui uma provocação acerca da capacidade de poder. O problema aqui é a capacidade de poder. Poder. A questão de... você não pode, porque você está na cruz. E se você pode, faz alguma coisa. Você é o Filho de Deus, você é o Rei. Onde é que está o teu poder para resistir? Onde é que está o teu poder para responder à humilhação? É interessante porque até chegar à cruz, a gente vê o comportamento do Senhor, né? Não há reação. Não tem reação. Foi um estranhamento. Todo mundo não entendeu, porque Jesus, o homem que faz o morto viver, o paralítico andar, o cego ver, como é que ele se deixa levar à cruz dessa forma? Todo mundo não entendeu. Um homem com poder nas palavras, tudo o que ele dizia acontecia, tinha autoridade, tinha sabedoria. De repente ele se encolhe. De repente ele faz silêncio. Não dá para entender. Eles não entenderam. Eles ficaram atônitos. O que está acontecendo afinal, né? Esse sofrimento de Jesus, ele revela a gravidade do pecado. Porque a cruz é um sacrifício a fim de que o pecado seja resolvido. Então, mas ao mesmo tempo, ainda assim, para que tanto sofrimento, para que tanta humilhação? Acontece que Deus carrega essa ofensa desde o Éden. É desde o Éden que nós ofendemos a Deus e tornamos a nossa relação com Deus completamente comprometida em todos os aspectos. E aí Israel continua nas ofensas, ofendendo na sua história. Aí Deus vem em Cristo Jesus encarnado. Isso também é uma ofensa, porque não bastasse o pecado, não bastasse
a iniquidade, o desviar-se de Deus, ainda Deus tem que vir a nós de uma maneira humana, que não é da sua natureza, mas vir a nós a fim de nos encontrar. Mais ofensa, isso prova a sua graça, isso prova a sua misericórdia. Mas isso tudo para mostrar que o ser humano não tem salvação por si mesmo. O ser humano sozinho, ele não tem capacidade para nada. Desculpa, tá? Mas você sozinho e eu sozinho, a gente não se salva. Você está vendo o preço da salvação? Você está entendendo o que aconteceu nesse capítulo 15 de Marcos? Você acha mesmo que nós, eu, você, todos nós teríamos capacidade de por nós mesmos acertarmos as contas com Deus? E por que tanta humilhação? E por que tanto sofrimento? Por que tanta condição ruim na carne de Jesus? A cruz é uma ofensa que nos causa vergonha, constrangimento. E Jesus fez silêncio e ele só abre a boca para dizer: por que o Senhor me abandonou? Na carne, no corpo, numa condição de dor, de medo, que faz parte de um ser humano como todos nós. O silêncio de Jesus inspira o nosso silêncio. O fato de Jesus ter feito silêncio, ter silenciado esse tempo todo, ido para a cruz como um cordeiro santo, ele não abriu a sua boca, diz o profeta. Esse silêncio de Jesus inspira o nosso silêncio diante daquilo que Deus fez e faz por nós. Esse quadro não reacionário de Jesus não reagindo, né? Jesus nem mesmo dizendo: para, tá doendo, para de me bater, por favor, gente, isso aqui dói. Esse quadro não reacionário de Jesus, ele é suficiente para eliminar os nossos impulsos. Quando eu vejo o Filho de Deus nessas condições, sem nenhum impulso, nem mesmo para se defender. Porque a segurança, a confiança e certeza de que Deus está conosco em nosso favor, mesmo diante da humilhação e do escárnio, supera todas as coisas. Quando a gente vê que há uma segurança, quando a gente vê que há uma confiança, quando a gente está certo de que Deus está com a gente, isso nos faz entender todas as coisas, isso faz superar todas as coisas. Esse é o efeito da cruz de Jesus. O resultado da cruz de Jesus na nossa vida foi suficiente para desprezou lá, quando ele estava lá, todos os momentos pontuais de dor e de sofrimento, desprezam as nossas ofensas. A cruz, ela despreza as nossas ofensas. A cruz, ela é poderosa o suficiente para que o Éden seja lembrado e ignorado no sentido de não condenação. Uma cruz, um silêncio, uma dor. Um não abrir a boca é uma forma de resolver toda a história da humanidade, desde o Éden até o momento em que Jesus foi para a cruz. A cruz humilhante se transformou num cala-boca geral. Essa cruz humilhante fez todo mundo calar a boca. Ninguém pode falar mais nada. Cristo na cruz, ninguém fala mais nada. Nunca houve, nem haverá uma cena igual. Por isso que Paulo, ele é muito claro em dizer em Gálatas 2, 19 e 20, que eu estou crucificado com Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora no corpo,
Eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. A cruz é muito forte. A cruz é poderosa. A cruz é suficiente. A cruz é única. Tem mais nada além da cruz. O silêncio de Jesus, a humilhação, provocou um grito tão alto de alívio e de liberdade que ainda nós não conseguimos medir. A gente ainda não entendeu completamente, porque isso é sinônimo de amor. Deus contigo. Até a próxima. É isso aí.